O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Irmãos e irmãs, muito importante hoje esta festividade, Imaculada Conceição de Maria. Imaculada significa sem mancha de pecado, sem pecado. Sem pecado desde quando? Desde a concepção dela. Isso a igreja, a gente já falou muitas vezes aqui, graças a Deus. Penso eu que nós católicos já nem devemos ter mais dúvidas sobre esse dogma da Imaculada Conceição de Maria. A igreja declarou como verdade, e verdade é porque o próprio Senhor, através dos apóstolos, através de Pedro mais exatamente, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu também. Então, a igreja reunida, fazendo todo um estudo muito elaborado, chegou à conclusão também desse dogma tão lindo, tão importante e tão valioso. Porque não poderia, para trazer o mais puro dos homens, e sendo Deus ele, no ventre de um ser humano, esse ser humano não pode trazer num ventre que já traz a mancha do pecado. Veja, o puro no impuro não combina. Por isso que a gente até precisa confessar. Se tiver pecado grave, a gente não podemos nem comungar, não convém comungar, porque eu estou muito impuro.
Então como é que eu vou trazer o puro dentro de mim? Veja, na mesma concepção, foi assim predito pelos grandes doutores, os santos padres em concílio, decretando que Maria precisava ser uma mulher pura, quer dizer, uma mulher precisaria ser a mãe de Deus aqui na terra, uma criatura humana, claro, como nós, mas ela precisava ser diferente, por isso, imaculada, sem mácula, sem mancha do pecado original. Que coisa linda, né, irmãos? A gente ter essa prudência para trazer Jesus. Jesus é puro, é o puro, puríssimo. Então Maria precisava também trazer essa pureza. Veja, ela não é uma deusa, ela não é uma divindade, ela é um ser humano, ela é uma criatura. Maria é criatura como nós, só que agora ela é uma criatura diferenciada, porque ela é a única que não tem na criação a mancha do pecado, a única. E é nossa mãe, pela carne. Todos nós temos uma mãe, ou pelo menos a nossa mãe, para muitos já participou da nossa vida, Deus já o levou, mas pela carne, todos os seres humanos têm uma mãe, pela carne. Agora, todos nós cristãos temos uma única mãe, a mesma, Maria, porque Jesus mesmo nos deu ela como mãe. Coisa linda. Isso daí é uma riqueza para nós católicos, é uma riqueza para a nossa fé. Mas hoje, se a gente prestou bastante atenção nas entrelinhas, fala muito de graça. Vocês perceberam que o anjo, no primeiro momento, ele não diz o nome de batismo, Maria? Ele põe um nome nela. Qual é o nome que o anjo, logo de primeira, ele se reporta à virgem? Como é que ele chama a virgem? Oi? Não, cheia de graça. É o nome que ele deu para ela. É isso mesmo. Cheia de graça. Veja, o arcanjo Gabriel já deu um nome para ela. Qual é o nome espiritual daquela que está sendo visitada pelo arcanjo? O arcanjo logo de primeira. Olha só, eu vou até repetir, porque é muito importante. Nós temos isso aqui muito bem relatado, não é por um acaso. Todas as traduções da Bíblia de séculos em séculos traz exatamente assim. O anjo entrou onde ela estava e disse, olha as palavras dele. Ele podia dizer, Maria, não poderia? Maria, você é cheia de graça. Não, preste atenção. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Veja, olha como é que ele chama a nossa mãe, cheia de graça. Cheia de graça. Pronto. É verdadeiramente a denominação de Maria, a cheia de graça. Vocês podem levar isso para a vida de vocês, viu? Depois, aí ele vai dizer o nome dela. Quando? Porque ela ficou, o Senhor está com ela. Aí Maria ficou perturbada com as palavras do arcanjo e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Veja, o arcanjo, percebendo isso, o anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria. Pronto, olha aí. Agora ele fala o nome de batismo. Mas, cheia de graça. Cheia de graça, pensando um pouquinho sobre algo cheio, é porque não tem espaço nenhum mais, está cheio. Cheio da graça. Ou seja, não tem espaço nenhum para o pecado. Esse foi um dos elementos bíblicos que a escola teológica dos santos padres usaram como um dos conteúdos mais lindos para declarar esse dogma de Nossa Senhora. Porque o próprio arcanjo chama ela por um nome, cheia. E poderia dizer, olha, quase cheia, 80% cheia, 50%, não, 50% de graça,
Não, cheia de graça. Então Maria não tem pecado. E aí você vai lá em Gênesis 3, que a gente leu hoje na primeira leitura, ali Deus declara, por causa do pecado original, inimizade. Ele fala para a serpente: colocarei inimizade entre ti e a mulher. Mulher é Maria, é Nossa Senhora, é nossa mãe. Colocarei inimizade entre ti e a mulher e a sua descendência. Qual é a descendência de Maria? Vamos ver se a pessoa sabe. Quem é a descendência de Maria? Quem é a descendência de Maria? Quem acertar, eu pago um pastel. Estou devendo 2 para você, né? Quem é a descendência de Maria? Jesus. É o filho dela. Agora, quem é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem crê em Cristo verdadeiramente, aí Jesus, depois que ele foi ressuscitado, olha que coisa linda isso. Antes da ressurreição, em nenhum momento bíblico você vai ouvir Jesus chamar a gente de irmão, viu? Ele ensina a gente a rezar. E quando ele ensina a gente a rezar, quando perguntar, ensina a nós a rezarmos, Senhor. Aí Jesus, quando você for rezar, diz: Pai nosso. Mas ele não chama ninguém de irmão. Mas Jesus vai chamar depois todos nós de irmãos. Quando? Vamos ver quando. Quando ele ressuscita, Maria Madalena estava ali na frente dele. Vocês lembram daquele episódio? Lembra de bonitinho? Lembrou? Aí ele diz assim: Maria, corra e vai dizer aos meus irmãos. Olha que coisa mais linda. Quer dizer, Jesus, ali ele nos chama de irmãos. Quando todo aquele que está vivendo no Espírito Santo. Olha aí, ó. Veja, primeiro ele precisou mostrar a ressurreição dele, ele já ressuscitado, para ele dizer assim, em outras palavras: quem viver no Espírito, que eu vos darei, que é o meu amor, o amor de Cristo é o Espírito. O óleo do crisma, o óleo do batismo, ele significa o quê? O Espírito Santo, que vai impregnar. Então aí ele vai dizer: quem viver no Espírito, como eu estou ressuscitado, esse é meu irmão. Lembra quando ele falou? Esse é minha mãe, esse é meu parente. Por isso que quando Jesus está morrendo na cruz, ele olha para o discípulo amado, que vive no Espírito, e vai dizer: todos aqueles que saboreiam, praticam uma vida no Espírito Santo, esse é meu irmão. E aí ele fala: filhos, mulher, eis aí o teu filho. Nos dá Maria. Filhos, mas quem são esses filhos? Os que vivem no Espírito. Aí vai dizer: eis aí a tua mãe. Então nós temos a mãe biológica, e todos nós que cremos em Cristo e que nos esforçamos para viver no Espírito Santo, veja, porque também vivemos os sacramentos da igreja, onde o Espírito Santo acontece, então nós somos filhos de Maria, literalmente. E o Senhor nos chama de irmãos, mas quem vive Cristo Jesus, quem pratica Jesus, veja, irmãos, não tira isso nunca da sua frente. Quem vive, quem pratica, não só aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que se esforça para fazer uma prática de vida. E aí vocês vão vendo que ela é cheia de graça. Significa, num contexto, fazendo todo aqui um resumo, pegando hoje essa liturgia da festividade do dogma de Nossa Senhora Imaculada Conceição, o Senhor está nos ensinando mais uma vez sobre o poder do Espírito Santo. Porque Maria faz aquele diálogo com o arcanjo. Ela disse: mas como vai ser isso? Eu não conheço homem algum. Maria devia ter uma idade entre 14, 15, no máximo 16 anos, nem isso. Ela estava prometida, ela não estava ainda coabitando com o esposo, porque ela era muito novinha. Enquanto isso, o judeu tinha que preparar a casa para depois levar a moça. Já estava prometida. Então Maria não tinha relacionamento com homem algum. Era prometida a José, mas não teve nada com ele nem com outro homem. Ok? Então nesse diálogo,
O Espírito Santo está falando de pureza. Pureza. Como nós estamos vivendo esse tempo do Natal, por exemplo, amanhã aqui, vou continuar atendendo as confissões a partir das 4 horas da tarde, para quem precisa apenas confessar os seus pecados. Por quê? Porque hoje essa liturgia rica de Nossa Senhora está falando que Jesus, através do exemplo de Maria, da visita do arcanjo, ele veio devolver a nós a graça de viver na graça. A graça é viver no Espírito Santo. E quem vive no Espírito Santo não pode ter espaço para pecar mais. E se pecar, ele deixou um sacramento de cura. Qual é o sacramento de cura que o Senhor nos deixou quando a gente peca gravemente ou peca constantemente? O sacramento da confissão, ou da reconciliação, a palavra já está dizendo. Então, nas entrelinhas, o arcanjo vai falar: é o Espírito Santo que vai fazer a obra do impossível. É o Espírito Santo que vai fazer a obra do acontecimento de Deus. Se eu quero, veja, eu gostaria muito que nós fizéssemos aqui um desafio. Hoje, por exemplo, nós temos o aniversário da Patrícia, né, Patrícia? Deus abençoe mais uma vez você. Está fazendo aniversário hoje no dia 8, data linda. Mas muitas pessoas também, né, que nasceram nessa data, que são cristãos, estão felizes na vida. E hoje nós temos também a Thelminha, que olha que detalhe, olha que coisa mais linda. Hoje ela fez questão de dizer: padre, hoje eu estou fazendo aniversário de batismo. Então, foi o verdadeiro nascimento dela de Cristo. Falei, hoje eu estou fazendo mais um ano que fui batizada na minha igreja. Olha que riqueza. Ainda eu falei para ela, falei assim: Tânia, se você puder, participe da missa. E se você ainda pudesse, não falei isso para ela, agora estou falando para vocês. Por exemplo, você sabe aonde, qual foi a paróquia que você foi batizado? Tá, que bom que você fosse lá, que você chegasse na frente da pia batismal. Mas pode ser em qualquer outra igreja católica, não tem problema. Você está fazendo aniversário de batismo? Estou. Vai até uma igreja católica, apostólica romana, procure aonde está a pia batismal, ajoelha, dá um beijo ali na pia. Por quê? Porque ali é o útero da igreja, onde a igreja gerou que agora um novo homem, como Jesus falou, para Nicodemos, é preciso que você nasça de novo. Jesus já estava apontando para todos nós, que a gente vem da carne pelas nossas mães, nossas mãezinhas, mas nós precisamos nascer no Espírito Santo. Quando? No nosso batismo. Então, qual é a data do seu batismo? Você sabe, Jeová, a data do que você foi batizado? Mas você precisa descobrir, Jeová. É muito importante, porque a gente precisa festejar. Você sabe a data do seu aniversário de batismo? Que data foi? 26 de agosto, não precisa falar o ano não, porque eu não quero me assustar. Dia 26 de agosto. Então nós precisamos festejar. Olha como agosto é rico, né? Tem uma riqueza, porque você nasceu para Cristo. Eu não estou falando da data que você veio do ventre da sua mamãe. Não, é lindo, tem que comemorar também. Mas a nossa maior alegria é comemorar em você, a partir de 2021, com a graça de Deus, nós vamos fazer uma festa no dia 26 de agosto. Foi o dia que você nasceu, de verdade. O meu é dia, não vou falar não. Eu sei, é em setembro. Eu vou falar. A data mais importante da minha vida não é a data da minha ordenação sacerdotal, que é dia 22 de setembro. Não foi o dia do meu nascimento, dia 8 de agosto, um dia que eu vim do útero da minha mãe. Não é. A data mais importante da minha vida como ser humano, como filho de Deus, é 21 de setembro. Foi no dia que eu nasci para Cristo. 21 de setembro. Um dia antes, claro, coincidentemente ou não, da minha ordenação sacerdotal. Então, gente, por quê? Porque nas entrelinhas dessa leitura, com a mãe Maria, Deus está falando da importância do batismo no Espírito Santo.
que tudo muda na nossa vida. E se muda, não pode ter mais o lugar para o pecado na nossa história, na nossa caminhada. E se eu pecar, confessa. E aqui eu quero já engatar a quinta para terminar minha homilia. Eu não quero me estender demais não, porque nós já estamos em plena festa. Eu quero entregar tudo no altar, a tua vida, a minha. Mas olha só, por que a gente faz um jejum? Por exemplo, o jejum, nós fazemos o jejum porque a gente está fazendo um exercício de contrariar a minha humanidade. Se você for analisar, estou contrariando. A não ser que tenha gente que não gosta, não sinta fome, tem gente que já tem alguns probleminhas de saúde, dá até graças a Deus, né? Você fala, eu posso fazer jejum? Já está fazendo quase todos os dias, não come, não tem fome e foge da comida. Às vezes gosta de fruta, mas não come a comida que dá aquela substância boa para o organismo. Mas todo mundo que tem apetite, graças a Deus que você tenha sempre, quando você fala, mas eu estou com fome, hoje é um dia que eu vou passar fome, legal, mas eu vou oferecer esse dia a fome que o meu organismo vai me chamar, tipo assim, a comidinha fala, me coma, não é? Você vai falar, meu, que vontade. O que você vai fazer? Você vai contrariar esta vontade humana. Até o seu jejum. E você vai oferecer isso como um exercício de agrado para um crescimento teu, ou para o bem de alguém que está doente, ou pela conversão de alguém, ou pela sua conversão. Perfeito. Só que esse mesmo exercício, nós precisamos exercitar em tudo na nossa vida. Por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe. Tem muitas coisas que eu gosto de fazer e eu tenho facilidade de fazer. Hoje, por exemplo, falar, pregar a palavra, cantar, ser simpático quando eu quero com as pessoas que são bacanas. Mas eu tenho muita dificuldade de outras coisas que eu não vou falar. Mas aí eu estava conversando com a minha mãe e estava dizendo, mãe, olha que coisa como o Espírito Santo, como Ele é realmente santo e Ele quer que nós façamos uma reparação pessoal. Eu tenho várias áreas na minha vida que eu não gosto. A gente fala muito, mas é a personalidade dele. Ele desde pequenininho já foi assim. Você nunca ouviu falar isso? Principalmente quando um pai faz uma comparação de temperamentos, gênios entre um filho e o outro. É natural. Pô, esse aqui não gosta, esse aqui não se enturma demais, esse aqui é mais que... Esse aqui então, ele se abraça todo mundo, é uma Éricazinha da vida. Ri à toa, todo mundo gosta, ele contagia o ambiente, onde ele passa, ele é uma festa. E esse? Esse aqui é inteligentíssimo, tem um coração bom, mas esse é sério, tem uma cara de carrancudo, não é assim? Nós não somos assim. E aí está a riqueza. Só que tem uma coisa, quando nós falamos no âmbito do Espírito Santo, o Espírito Santo vai exatamente mexer na área onde eu tenho maior dificuldade. E aí está o exercício da palavra ser santo. Porque, gente, ser santo naquilo que eu faço com facilidade, você não está fazendo nada demais, você já tem facilidade. Agora, você fazer algo que você sabe que para você lhe custará. Por exemplo, para a gente tem gente que não fala, eu não consigo ficar um dia sem comer. Consegue. Vai exercitando que você vai ver como você consegue fazer um jejum um dia na vida. Uma abstinência. Se abster de alguma coisa que você não abre mão de fazer. Você consegue. Então, se você consegue isso, nas entrelinhas da palavra do Senhor, para quem quer viver cheio da graça, são aqueles, olha que Maria falou, ao finalzinho da palavra dela, faça-se em mim, segundo a tua, aí você pode dar a mesma coisa, a tua vontade, Senhor, ou a tua palavra ou a tua vontade é a mesma coisa, a tua, não a minha. Veja, já um exercício de dizer, sabe esse jeito teu, que você é mais sério, você não é muito associável, você não é muito de ficar
como é que fala? Você não é muito paciente com algumas coisas. Pois exatamente isso. Deixa Deus te conduzir nas áreas onde você tem maior dificuldade, onde você vai ser santo. Você fala, não, padre, mas Deus não respeita a gente. Claro que Deus respeita. Mas nós estamos falando, por que Jesus, ele fala assim, eu vos chamei para ser perfeitos. A palavra perfeito é aquele que não tem espaço para imperfeição nenhuma. Imperfeição nenhuma. Perfeito. O que é o perfeito? É aquele que não gosta muito de fazer certas coisas, mas com a graça de Deus, ele se esforçou tanto para ter uma nova postura. Por exemplo, um matrimônio. O que é o matrimônio? É um treino disso. Quantas vezes o homem, ele tem que fazer um esforço daquilo que ele não gosta, mas por amor à sua esposa, ele aprende a ir em lugares onde a esposa gosta. E vice-versa, não é assim, ô Jeová, você que é um homem casado também? Muitas pessoas são casadas aqui. Então veja, esse mesmo exercício, o Espírito Santo, ele cutuca eu e você. Por exemplo, eu sou ciumento demais, principalmente nesse quesito aqui, ó. Pois é aí que o Senhor vai querer trabalhar com você. E aí o Senhor vai lhe permitir cada coisa acontecer nesta área que você tem grande ciúme. Por exemplo, eu sou curioso, eu tenho uma coisa, desde pequenininho, eu sempre fui muito curioso, muito curioso. Faço bem para os outros, mas eu tenho um probleminha assim, ou é meu jeito, eu sou curioso. Quero saber, enquanto eu não souber, pois é. O Senhor então ele vai trabalhar muito essa questão de você ter que experimentar coisas que a sua natureza, biológica, carnal, lhe pede. Tenta descobrir isso, vai atrás de novo dessa informação. Você tem que saber. Aí você vai trabalhar no Espírito Santo para dizer, apesar de eu sentir toda a vontade de ser curioso, de saber como é que se deu, por que se deu, para onde foi, o que está acontecendo lá de lá, eu não vou atrás. Olha isso. Olha isso. Por exemplo, uma pessoa que se apaixona afetivamente por alguém que ela não pode ter relacionamento com ele ou com ela. Ou ela já é casada e ele não, ou ele é casado e ela não, ou ele é um padre e ela é uma mulher e ela não pode casar com o padre, e assim vai, assim por diante. O que ela faz? Puxa vida, a minha vontade é ter, porque a gente se ama com olhares, mas o que ela faz? Eu sempre fui assim desde menininha, e agora? Mas agora eu preciso contrariar. Então Deus permite que você às vezes vai trabalhar num local onde exatamente alguém te chama muita atenção, justamente para que você exercite, mas toma cuidado. O que é esse exercitar? Às vezes, como diz a palavra, eu prefiro morrer do que pecar. Quem foi que falou isso? Um jovenzinho de nada, como foi? Oi? São Domingos sabe. Eu prefiro perder esse emprego em plena pandemia, onde eu preciso arrumar dinheiro para minha família, mas eu prefiro sair dessa empresa, porque eu estou quase cedendo um romance com uma pessoa proibida. Ou porque eu sou casada, eu já tenho meu esposo, ou porque essa pessoa já é casada e eu não quero pecar. E veja, e Deus vai permitir, ele vai aumentar até a chama ainda assim, que às vezes você está numa crise afetiva no matrimônio, você está num local onde alguém é extremamente interessante. Olha que doído. Não sei, eu estou perguntando, não sei, não perguntei, eu estou imaginando. Olha que desgaste. E assim por dentro, numa igreja, a gente conviver na igreja tão bonita como essa aqui, Santíssima Trindade e tal. Vamos lá, o padre é legal, o padre é bacana, mas vem conviver comigo. Às vezes dou umas estilingadas aí que a pessoa sai até com as pernas tortas. Mas não é porque eu sou bravo, é porque às vezes eu não tenho jeito. Quantas pessoas, padre, será que o senhor não, padre, não sei, alguma coisa lhe falta. Pois é, e é aí que Deus às vezes coloca muitas coisas assim que eu falo, meu Deus, olha, o que aconteceu? Quebrou aqui, o outro foi aqui, então eu tenho que repensar.
Não adianta você, mas você tem facilidade nisso, padre. O senhor, vixe, padre, fica tranquilo, padre, no seu ministério. Não posso ficar tranquilo, porque existem áreas na minha vida que eu tenho dificuldade como padre. E isso vai continuar acontecendo até eu ceder para Deus, em mim. Na oração, no meu querer, faça-se em mim. O que é? Faça-se em mim. Senhor, eu preciso fazer algo que não é, desculpa a palavra, vocês vão entender bem, não é do meu costume, não é da minha laia ter que ficar, eu não gosto de fazer isso, mas você vai aprender a fazer isso, porque senão você vai perder muito sacerdote, senão você vai perder muito mulher casada, homem casado, leigos. Então, Maria hoje, quando fala da Imaculada, da sua Imaculada Concepção, ela nasceu sem a mancha, mas nós não, irmãos. Nós todos nascemos com a inclinação do pecado, e apesar do batismo, nós temos a inclinação de pecar. Por isso que a gente sente tanta coisa, a gente nasce. Uma criancinha, quando ela nasce pequenininha, a gente não percebe maldade nela, mas quando ela começa a crescer, você vai começar a perceber as unhadas dela, os gritos dela, a chatice dela, o egoísmo dela. É com todos nós. Então veja, esse ensinamento que o arcanjo está dizendo, ó cheia de graça, aproveita a confissão. Nós não vamos ter mutirão das confissões nos setores da Arquidiocese de São Paulo este ano, por causa da pandemia. Aproveita para você fazer um bom exame de consciência. O que é o exame de consciência? É pegar a sua consciência e trazê-la em oração. Põe em oração, fala, meu Deus, quantas coisas Deus estava mostrando, o Espírito Santo estava mostrando para mim, não faça isso. Eu fiz, eu preciso pedir perdão. Não seja tão atraente assim, eu fui. Então tem que falar das suas vaidades. Gente, nós temos que aprender a pedir perdão a Deus. Meu excesso de vaidade, um egoísmo que eu tive muito grande, não é? De eu não saber me controlar, eu me explodo facilmente, eu acabei magoando as pessoas, eu mesmo, padre. Às vezes sem eu saber, eu estou magoando as pessoas. Eu falo, mas quando? Ali, padre, o senhor não está notando, veja, o senhor não está nem percebendo que esse teu jeito machuca, não todo mundo, mas tem gente que sente. Vamos lá, né? Então é assim. Outros têm fraqueza na área financeira, no consumismo, outros no álcool, outros na curiosidade, outros numa vaidade sem medida, outros na sexualidade, na pornografia. Gente, todos nós temos luta. Então, é falar, bom, se eu quero ser santo, eu quero que Deus faça. Então nós precisamos fazer um bom exame de consciência. Por exemplo, um dos sacramentos mais lindos da igreja, que é de natureza divina, foi Deus que instituiu ele. Qual é? Que tem a ver demais com da nossa existência aqui. O matrimônio. Por que a igreja, ela pede para que quem quer casar, casa-se diante do altar do Senhor? Pois bem, irmãos, falo isso como pai espiritual. Quantas pessoas hoje, e eu sei o motivo, viu? Eu sei por quê. Por causa da ajuda de muitas novelas que chegaram aqui no Brasil na década de 70, tá? Por causa de filmes, de uma cultura muito bem elaborada e proposital. Para quê? Para colocar a independência da mulher, no sentido de sair de casa, tirar a mulher no meio dos filhos e colocá-la lá em casa. Não que a mulher, veja, isso não tem nada de machismo, não. De fazer que a mulher, ela pode ser uma solteirona, ela não precisa mais ficar ali casada, ela pode ser uma guerreira que vence o mundo sozinha. Isso começou a ser mostrado nas novelas, nos filmes, nas músicas, nos jogos, nos esportes, etc, etc, até hoje. O que acontece? O mundo aí fora
ele vai nebulosar, não, como é que fala? O que é isso? É colocar uma nuvem escura. Eu vou usar um termo mais simples, eu quero falar chique e não dá certo. Vem uma nuvem escura para confundir a gente começa a gostar de alguém, não todos, se apaixona, namora, aí vem o juízo que começou lá na década de 70, vamos morar junto? Aí o outro já não tem uma caminhada muito de igreja, às vezes a outra tem, mas não é convicta, ainda não tem determinação, aceita morar, está carente, tem filhos, já ficou anos assim, e como que esta pessoa e o mundo se declara? São casados, é marido e mulher. Olha, dá uma bênção aqui, padre. Olha como é difícil. Aí vem confessar. Vem confessar. Uma das grandes dificuldades que nós padres, nesse tempo de confissão que nós temos, e a gente perde tempo, perde porque às vezes a quantidade de gente está esperando, tem que esperar mais tempo, porque tem sempre um ou outro que vem ali para confessar. Aí vai pegar padres, no plural, que vai perguntar: a senhora é casada na igreja? A pessoa assim: já fui casada. A senhora está convivendo com alguém hoje? Sim, com meu outro marido. Por quê, padre? Pronto. Ali o padre tem que parar, não vai poder falar sobre a questão necessariamente dos pecados dela, mas tem que fazer o quê? Uma catequese ali com ela, rápida, mas tem que fazer, com carinho, com amor, com acolhida, né? Explicando: querida, você não sabe, se você foi casada na igreja? Fui. Em qual igreja? Ah, padre, mas hoje ele vive com uma outra mãe. Aí você tem que fazer toda uma catequese para explicar por que é um sacramento, o que aconteceu naquele dia, por que ela, nesse momento, está vivendo um pecado grave ao viver com uma outra pessoa, por mais amor que tenha, por mais filhos que teve somente com esta outra pessoa. Com a outra com que ela casou, ela não teve filho não, tem com esse. Mesmo assim. Então veja, fazer um estudo de consciência, uma catequese. Nós padres estamos passando por um período muito delicado, porque hoje tudo é transmitido. Se você fala que não convém certas coisas, alguém do outro lado que está vivendo o mundo do jeito que o mundo quer, no primeiro momento vai elogiar você, até na parte do kit que lhe interessa. Mas na hora que entra na algo, onde entra no pecado da pessoa, ele vem, mas ele arrebenta você. É isso que está acontecendo com o clero na igreja católica. Se hoje nós estamos falando daquela que é pura, imaculada, nós não podemos esconder os pecados, irmãos. Da mesma maneira que nós não podemos esconder que é um pecado gravíssimo, e que não convém comungar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem é casado na igreja, mas não vive mais com a pessoa casada com quem casou na igreja, seja lá o motivo qual for, seja a circunstância qual tenha sido, mas não foi procurar o tribunal eclesiástico e conhecer uma outra pessoa, mora com a outra pessoa, já está e vem comungar, não deveria. Como o namoro de hoje. Eu falo isso para os nossos jovens. Agora eles têm o livre-arbítrio. Nossos ministros. Tem uma ministra da Eucaristia que não é casada, mas eu converso, ou pelo menos já fiz um ditado da igreja: olha, como é que você está vivendo a tua vida afetiva, genital? Porque, veja, você é batizada, você vai pegar Jesus na mão, você vai ser conhecida, quer queira, quer não, por todo mundo. Como é que você está vivendo a tua vida? Não, padre, eu estou vivendo castidade, eu estou vivendo isso, eu rezo, não sei o quê. E no teu namoro, está namorando?
Sim, padre, eu estou namorando. Como que você está namorando, filha? Segundo aquilo que a igreja fala. Veja, nós estamos falando de Maria. Não, padre, de vez em quando a gente brinca assim. Falei, pois é, mas isso também não convém. Por que você não casa logo então com essa pessoa? Para você não pecar. Lembra que o padre falou? Antes morrer do que pecar. É melhor então deixar o presbitério e falar, padre, olha, sabe, o senhor é muito bacana, o senhor confiou em mim. Eu sei que foi Deus que me chamou. Foi Deus que me chamou pela tua boca, padre, para trabalhar aqui dentro. Mas hoje, eu estou numa circunstância, procura o padre, gente. É lindo alguém ser verdadeiro e falar. Antes de eu continuar, quer dizer, pecando já estou falando, estou pecando, mas eu ainda não consigo resolver agora. Então, para não alastrar conversas por aí, eu prefiro parar aqui. Maravilha, maravilha. Por quê? Porque o padre não vai conseguir encobrir isso para outra pessoa. Padre, eu estou tendo um romance, eu sou casada, mas estou tendo um romance com uma outra pessoa também. Só que eu sou ministro, eu trabalho dentro da igreja. O que deveria fazer essa pessoa? No bom senso, né? Procura o padre e fala, olha, padre, é melhor eu parar, porque eu estou vivendo um momento na minha vida, ainda sem definição. Eu estou rezando, reze por mim. Eu não consigo me desvencilhar do momento que eu estou vivendo. Isso é lindo e tem que ser respeitado. Às vezes o homem, ele é casado com uma mulher aqui, estou dando exemplo, aqui os dois. Mas às vezes ou ele ou ela tem uma queda de sair com alguém, ou está namorando, está com namorico, está com paquera. O que ela teria que fazer? Procurar o padre. Fala, padre, olha, eu quero parar. Por enquanto, eu ainda não consegui. Isso é gente, isso aí são santos. Por que santos? Por que santos? Porque ele tem consciência que ele pesa. Você está entendendo o que o padre está falando? E assim por diante, treinar na tua vida. Eu quero isso para mim, me dá vontade, mas eu não posso. Não posso. Tudo que você, é a mesma coisa no namoro. Está fazendo sexo genital, mas você é casado com a moça? Não, padre, a gente namora. Mas padre, quem é que não faz isso hoje? Olha, vai falar isso para a gente. Vai falar isso para nós, padres, né? Bom, tem padre que talvez exista padres, eu não conheço. E se me derem a conhecer, eu quero rezar. Não vou julgar o padre, jamais. Mas eu vou por aquilo que a igreja, que Jesus fala. Não é tempo de fazer o ato genital com a sua namorada. Vocês estão namorando, daqui a pouco pode ser que vocês nem fiquem juntos mais. Ah, mas a gente se ama. Não, vocês não se amam, isso é paixão, você está com vontade de não é assim, quem ama, espera. Quem ama, espera. É um treino. Lembra que o padre falou? Por quê? Porque o Espírito Santo é um amor verdadeiro. Se o Espírito Santo é o amor verdadeiro de Deus, se eu falo, eu não consigo esperar, então você não está vivendo o Espírito Santo, não. Daqui a pouco tem gente, ai padre, padres como o senhor assim, o senhor deve ser. Fale o que quiser. Eu tenho que falar a verdade da igreja, a verdade de Cristo. Eu não posso só falar glória, eu xiralabaiei, ô maralacandara xirala, o Senhor é rei. Eu não posso cantar, né? Eu te chamo de rei, de Senhor, eu te chamo de meu amor. Todo mundo, ai que lindo. Não, eu tenho que falar agora a parte completa. Para mim, padre, e para você. Pronto. E se eu errar, porque eu não conheço a palavra gramatical ou o significado dela, não precisa ficar bravos. Que tem gente que fica me lesando por aí, porque isso é crime que o senhor está falando, mas escute a minha homilia. Se eu estiver amputando a verdade de Cristo, aí sim, me condenem, se quiserem.
Se eu usar um termo que eu desconheço, mas eu estou falando a verdade de Cristo por trás dele, você vai entender o que o padre está falando. Acabou. Se pegarem as homilias que a gente trabalha aqui, o padre está dizendo o quê? Procura, leia o Evangelho. Eu não mudo uma palavra. Volto a dizer, pode até acontecer, porque a Constituição ou a cultura hoje coloca termos novos que a gente desconhece. Aí você vai lá e usa o termo. Ah, mas você não pode falar esse termo. Bom, mas você viu o que eu quis dizer? O que eu quis dizer? Não, o que me pega é porque você é contra isso. Não, eu não sou contra de nada. Eu não sou contra quem faz isso, quem vive isso, quem pratica aquilo. Muito pelo contrário. Eu sou a favor da misericórdia, da acolhida e do perdão. Para um bom entendedor no Espírito, sabe o que nós, padres de Cristo Jesus, estamos falando. Mas tem pessoas que se pegam numa vírgula para tentar derrubar a vida do padre, ou de um bispo, ou do papa. Então, irmãos, aproveitando hoje a Virgem Mãe Imaculada, é só a gente prestar atenção. O mundo quer nos pegar, por quê? Porque nós queremos viver a pureza. E hoje quem vive a pureza incomoda. Hoje um papa que quer viver a pureza do amor de Cristo, ele é antiquado no mundo de hoje. E assim os bispos e os padres. Só que eu acredito que no mundo que nós estamos vivendo, que é por causa da palavra que cura e liberta, o cristianismo se manterá, mesmo reduzido, mas se mantém. Agora, eu não quero viver o cristianismo. Tudo bem, deixe que nós vivamos o cristianismo. Ninguém está entrando na metodologia de ideologias do mundo para dizer, isso é pecado, você vai para o inferno. Não, nós não estamos indo aí. Nós estamos declarando para quem quer viver o cristianismo. E quem quer viver o cristianismo, nós vamos falar da pureza de Maria, nós vamos falar de Cristo, o puro, e de procedimentos que cabe a nós, católicos, e defender para nós, católicos, para quem quer. Para quem não quer, meu irmão, minha irmã, tudo de bom para você. É assim que a gente vive. Sabe aquela coisinha? Pega quem quer, não é assim? Pega quem quer, não quer, meu, desvia, vai pegar outro lugar. É que nem uma senhora, eu não gosto desse padre, estava lá direto, não saía da igreja. E toda hora eu não gosto desse padre, não gosto desse padre. Eu não gosto dessa missa. Eu não gosto do jeito que ele fala. Não estou falando de mim não. Estou falando de uma coisa real que aconteceu numa outra igreja. Eu não era nem padre. Aí, um belo dia, as pessoas ouvindo isso falaram assim, minha senhora, por que a senhora então não sai daqui, vai numa igreja onde tudo que o padre fala aqui te incomoda? Vai numa outra igreja católica, ou se a senhora não gosta da igreja católica, procura a igreja evangélica, ou vai procurar uma outra religião, não é? Não, mas tem pessoas que falam assim, não, eu venho aqui, porque eu sou aqui muito antiga, minha avó já vinha, minha mãe já vinha, a gente ajudou a construir isso, aquilo, e o padre logo ele vai embora e eu continuo. Depois de um mês ela morreu, e o padre ficou. O que o padre está querendo dizer é o seguinte, se te incomoda porque você não quer viver o que Jesus fala para viver, né? Pega teu carro, pega a tua chave, vai para outro canto. Deixa nós vivermos o nosso cristianismo em paz. Nunca o verdadeiro cristianismo do atual Papa e de todos os papas e dos padres que querem viver santidade, jamais vai falar mal de quem vive uma vida desregrada sexual, não vai falar mal.
não vai falar mal de pessoas que se atraem pelo mesmo sexo, não vai falar mal. Não vai falar mal de quem rouba, não vai falar mal. Muito pelo contrário. Nós só estamos aqui como igreja porque Jesus veio para quem precisa e quer mudar de vida, para os pecadores. E quem sou eu, padre ou um papa ou um bispo, para falar de alguma coisa, sendo que todos nós somos propícios a cair e pecar? Só que a gente precisa se esforçar como os primeiros a seguir Jesus. É diferente, para dar testemunho para o povo, não ser motivo de escândalo. Mas a gente sabe, né, que a igreja, enquanto isso já foi profetizado, enquanto existir a igreja católica, enquanto os padres e bispos e papas quererem ser santos e conduzir o povo a ser santo, serão perseguidos. Isso é inevitável. É inevitável. Ainda mais hoje com a internet aberta, todo mundo escuta do jeito que quer. E seria covardia de um padre da igreja católica falar assim: não vai ter mais nada disso aqui, ó. Porque tem gente que é maldosa, que fica pegando, fazendo, como é que chama? Pega só aquela partezinha e põe para acabar com a imagem de um religioso, de uma religiosa. Não, por que vai tirar? Se o padre tem consciência do que ele está falando em Cristo Jesus, né? Ele não tem que tirar nada, não. Então, irmãos, nesse dia 8 de dezembro, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos uma mãe que nos provou que ser santo é a grande arma contra o pecado do diabo. E nós chegaremos a ser mortos por causa da santidade. Jesus não profetizou isso? Bem-aventurados aqueles que derem a vida pela causa do reino, porque herdarão a vida eterna. Pronto. A gente vai ser espancado. Se você quiser ser uma mulher santa, Patrícia, você vai ser muito azucrinada, filha. Se você ser apaixonada por Jesus e viver Jesus, você vai ser azucrinada. Se você não quiser viver os paradigmas do mundo moderno e querer ser casto, santo, seja lá como você for, você vai sofrer. Começando na tua casa. Jesus falou, e eu termino assim: começará pela tua própria família, vão começar a perseguir você. Por quê? Porque o mundo está sendo inundado por um enxame de ideologias modernas, e quem for fiel vai sofrer, mas o Senhor garantiu que nós seremos salvos no final de tudo. Vale a pena. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós. Coloque agora a sua intenção maior. Eu até ousaria dizer que você peça a Nossa Senhora para que você se admire. Estou falando para você que está aqui assistindo, celebrando essa missa comigo, para que você fique admirado a partir de hoje e para o ano 2021, de encontrar jovens mulheres casadas ou solteiras, santas em Cristo. Que isso tem que te deixar admirado. Eu quero me admirar mais de ver jovens, peça para Nossa Senhora, começando na minha família, se estendendo pela igreja católica, dentro da igreja, padres cada vez mais santos. Eu quero ficar impactado de ver, não que as coisas que o mundo já fez, o mundo já mostrou toda a caca dele, só é trabalho a mais que a gente só vai ter, e como eu falei aqui, é trabalho a mais de correr atrás e rezar por quem é drogado, por quem está perdido, é missão da igreja. Agora a gente tem que se admirar, é quem se manter santo no meio disso aqui, ó. A proposta de ser uma mulher, que se entrega o tempo todo, é o que o mundo está vivendo. Agora, eu quero continuar me admirando de ver uma mulher linda, né, paquerada, mas que ela é de Cristo Jesus, e ela tem princípios bem firmados para a vida dela. Isso eu quero ver em 2021. Quero ver homens dessa maneira, desse quilate,
Homens que são às vezes cobiçados pelas mulheres, mas ele está firmado ali, ó, na Eucaristia, na oração, no terço com Nossa Senhora. Eu falo assim, que coisa mais linda. Isso eu não vejo mais. É isso que a gente tem que ficar admirado. Não com as coisas que o mundo hoje está falando, fazendo. Isso aí, que nem Jesus falou: pobres sempre tereis no meio de vós. Então, acusação, mundo doido, vai ter sempre. Agora, manter em Cristo, esses daí são poucos e tem que admirar a gente. Que Nossa Senhora, Mãe Imaculada, nos dê a graça de ser firmes pela intercessão dela. E rezando o terço e o rosário, viu, gente? Quem não aprender a acostumar a rezar o terço, e principalmente o rosário, a partir de agora, no nosso século, olha, eu sei que Deus é o Deus do impossível, mas sem a mãe, hoje, nós não vamos conseguir ser santos. Pare e pensa. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Isso por causa da Igreja Católica, que sempre firmou isso. Nada sem a mãe. Reza com a mãe, reza. Eu não estou com vontade. Mais uma vez, aprendeu com a homilia do padre. Então reza, com vontade ou sem vontade. Põe com a mãe ali, ó. Pelo menos começa com um terço diário, até você ter o costume de rezar os 4 terços num dia. Maria, nossa mãe, nós colocamos tudo isso, colocamos este povo, cada um com a sua história, cada um com as suas fraquezas, mas acima de tudo, mãe, cada um com o seu desejo de querer ser cheio da graça como a senhora. Reze por nós, reze pelo Papa, mãe, reze pelos bispos, reze por todos nós sacerdotes, reze pelas famílias, pelas essas mães que choram, porque tem vícios na família. Reze pelos matrimônios, interceda pelos matrimônios, pelo nosso país, pelo fim desta pandemia, mãe. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Entreguemos tudo isso no altar do nosso